O rico bateu no braço congelado do homem e o som de vidro foi muito nítido. Depois, ele esmagou o braço do homem com uma marreta pesada. Os gritos do homem ecoaram pela carruagem do trem. Tudo aconteceu porque os soldados levaram o filho dele e, furioso, o homem jogou um sapato na mulher. Os ricos estavam tentando manter sua posição no trem. O homem que jogou o sapato foi agarrado e sua mão foi forçada para fora da janela. Quando o puxaram de volta, ele estava congelado. Faz 17 anos que ondas de frio extremo estão destruindo o mundo. E os últimos humanos estão nesse trem. Mesmo em meio ao fim do mundo, as classes sociais ainda existem. As pessoas estão divididas. Os ricos ocupam a carruagem principal, os soldados estão no meio e os pobres, que não podiam pagar a passagem, ficam na parte de trás, onde a violência é comum. Eles se alimentam de uma pasta preta feita de proteína desconhecida. Para lutar contra essa opressão, Curtis organizou os pobres para coletar barris de ferro e aproveitar que os soldados estavam entregando comida. Ele teve uma ideia ousada. Pediu ao soldado que puxasse o gatilho em sua própria cabeça, pois soube que eles não tinham balas. Os pobres levantaram um barril pesado e bloquearam a porta da carruagem. A multidão invadiu, sobrecarregando os soldados. Curtis levou todos para libertar um engenheiro que poderia abrir as portas das outras carruagens. Com a ajuda do engenheiro, conseguiram abrir a próxima porta, mas a luz do sol ofuscou seus olhos após tanto tempo no escuro. Eles não podiam parar para admirar a paisagem gelada lá fora. Ao abrir outra porta, encontraram uma cozinha e descobriram que estavam comendo bolos feitos de baratas durante todos esses anos. Curtis vomitou, mas decidiu não contar isso ao exército para não desanimá-los. Ao abrirem outra porta, uma garota avisou ao engenheiro para não abrir, mas era tarde demais. Muitos homens armados apareceram na frente deles. Apesar da agressividade dos homens, Curtis e os outros estavam prontos para lutar. Como os rebeldes não tinham armas suficientes, sofreram muitas perdas. A situação piorou quando o trem entrou em um túnel escuro. Os soldados tinham óculos de visão noturna, enquanto os rebeldes estavam em desvantagem. Então, um incêndio surgiu entre os rebeldes e eles começaram a atacar com tochas. Curtis rapidamente capturou a líder feminina que tentava fugir e gritou para todos pararem e largarem suas armas. Sem liderança, os soldados se renderam e a batalha finalmente terminou. Após uma noite de descanso, no dia seguinte, um grande exército parou à frente deles. Curtis e seu grupo pressionaram a líder feminina a continuar a exploração. Eles abriram uma porta e entraram em um jardim botânico, onde encontraram uma carruagem subaquática cheia de peixes. Ali, comeram sushi raro. Depois, chegaram a um matadouro com frangos pendurados. Em seguida, entraram em uma carruagem que era uma escola, onde uma professora estava manipulando as crianças para garantir que elas apoiassem o sistema de classes dos trens. Curtis viu as expressões felizes dos alunos e da professora, mas não se deixou abalar. Então, um homem careca entrou empurrando uma carroça de ovos. No momento em que todos relaxaram, ele puxou uma metralhadora de dentro da carroça e causou um caos entre os rebeldes. A professora, que parecia gentil, também pegou uma arma e começou a atirar descontroladamente na multidão. Em meio ao caos, um rapaz atacou a professora com uma faca. A líder feminina queria pegar armas e lutar, mas Curtis conseguiu chutar sua arma antes que ela pudesse fazer algo perigoso. Embora ele tenha controlado a situação por enquanto, soube que um grande exército estava se aproximando. A situação piorou quando o líder capturou o segundo em comando da resistência e o executou na frente de todos. Curtis ficou furioso e descontou sua raiva na líder feminina. Sem saída, eles seguiram para a frente do trem. Quanto mais avançavam, mais luxuoso se tornava o ambiente, com dentistas de alta tecnologia e alfaiates elegantes, representando a vida social dos ricos. Após algum tempo, o líder os alcançou e, após uma batalha intensa, Curtis quase foi morto. Eles continuaram até um bar e passaram pela sala de dados. Finalmente, chegaram à parte mais poderosa do trem, mas não conseguiram abrir a porta do lado de fora porque ela parecia parte de um sistema feudal. O engenheiro percebeu que a neve estava derretendo e decidiu usar a pólvora que havia coletado ao longo dos anos para abrir uma porta lateral. Quando estava prestes a detonar a bomba, uma mulher saiu pela porta da frente e atirou no engenheiro enquanto pegava a bomba. Já voltamos com o vídeo. Conheça o aplicativo Neon Love, perfeito para quem deseja personalizar o celular com muito estilo. Ele oferece milhares de temas para teclados e papéis de parede em 3D, todos com designs incríveis. Clique no link no canto esquerdo e baixe agora mesmo. Ela convidou Curtis para jantar com o gerente do trem, que revelou que por 18 anos ele havia planejado tudo para manter o controle da civilização humana. O gerente argumentou que sacrifícios eram necessários para controlar a população. Caso contrário, o trem enfrentaria escravidão
escassez de recursos e todos morreriam. Ele disse que as pessoas eram divididas em grupos para evitar revoltas. A visão dele fazia sentido sob essa lógica. Enquanto isso, Curtis começou a ficar confuso com tudo isso, até que uma garota entrou correndo pedindo ajuda. Inesperadamente, ele a afastou. Ela havia ouvido algo sob o chão e, ao abrirem, encontraram um garotinho. O gerente explicou que a máquina de movimento perpétuo nunca parava, mas precisava de crianças pequenas para funcionar. Ao ver as crianças inocentes, Curtis recuperou sua sanidade. Ele nocauteou o gerente e resgatou o menino preso entre as engrenagens. A menina pegou a bomba e acendeu o pavio sem hesitar. No final da história, Curtis e o engenheiro protegeram as duas crianças com seus corpos durante uma forte explosão que fez o trem descarrilar. Apenas as duas crianças sobreviveram e saíram para um mundo coberto de gelo e neve. Perto dali, havia um urso polar à procura de comida nas montanhas. Isso sugeria que talvez a Terra estivesse começando a se tornar adequada para a vida novamente, mas apenas para ursos.